Mais uma edição do podcast Telefonemas no Ar, sejam bem-vindos. A convidada de hoje é a minha amiga Flávia Durante. Ela é jornalista, empreendedora, DJ. A gente sentou aqui hoje para falar um pouquinho sobre o Pop Plus, que é o evento de moda e cultura plus size que a Flávia criou, que é um bazar que, pelo espaço que criou, com certeza é um dos agentes aí que tá na turma responsável por fazer o mercado da moda olhar com mais atenção pro plus size, a diversidade dos corpos e entender que, independente do tamanho que a pessoa usa, ela quer e merece, e tem o direito, né, melhor dizendo, de de poder comprar roupas estilosas, legais e acabar com o estímulo porque a pessoa que veste acima dos 50 tem que usar roupa bege, basicamente. E antes de criar o Pop Plus, a Flávia era jornalista mais voltada para a área de cultura, trabalhava com mídias sociais, mas em conjunto com o Bazar, ela começou a escrever também sobre esse tema, sobre o tema do plus size, porque ela começou a se especializar nesse assunto. E hoje ela mantém um blog no onde ela fala de mercado e moda plus size, e de beleza, acessibilidade, bem-estar, autoestima. E é um espaço onde ela levanta muitos assuntos usando seu poder de influenciadora. Afinal, a Flávia, como ela gosta de brincar, ela não ficou rica, como algumas blogueiras, mas ela é uma das pioneiras do blog no Brasil. Ela é uma das pioneiras no Twitter também. E faz um trabalho de influenciadora no melhor que a palavra pode caber. Que é uma influenciadora que passa questões culturais, com a Flávia eu aprendo sobre rock escocês, sobre música latina, sobre os catalães, tudo que a Flávia aprende ou começa a se interessar, Adele, Amy Winehouse, Franz Ferdinand, ela sempre transmitiu pra internet e sempre criou, e sempre informou seus seguidores. E é um trabalho de influenciador que não é só aquela coisa comercial, compre isso, use isso, mas olha, isso aqui é muito legal, tá mudando a minha vida e de verdade, sim, não é um patrocinador, e ela aproveita aquilo que tá modificando a vida dela para passar para as outras pessoas com mais detalhes, com informações, e é um comportamento que ela repassou para a cultura plus size quando ela começou a fazer o bazar, e agora com o blog. E para você ter uma ideia, logo depois que a gente fez essa entrevista, eu não sei por que motivo, até acho que talvez tenha a ver com umas coisas que a gente discutiu aqui sobre gordofobia e a questão de como os médicos tratam, como esse problema passa, por exemplo, no aspecto médico. Existem médicos que quando chega uma pessoa gorda, ela já sofre alguns preconceitos logo de cara, e a gente discutiu isso aqui no podcast, e então, para você ter ideia dessa influência que a Flávia consegue gerar, logo depois que a gente gravou, ela levantou uma hashtag lá no Twitter dela para perguntar para as pessoas, vocês já passaram por isso? Alguém passou por gordofobia no médico? Levantou uma hashtag com centenas de histórias assim horrorosas sobre esse problema. Virou assunto no BuzzFeed. Depois a Flávia mesmo reuniu essas histórias num post dela, e aí a questão foi além por casos de racismo que as pessoas passaram em médicos, assim. É um trabalho de conscientização e de influência também muito importante. Mais do que te vender algo, mas te informar de algo. Não sei se eu fiz bem, mas eu tentei resumir a Flávia pra vocês. Melhor do que só a conversa que eu tive com ela, que foi uma conversa bem longa, mais longa que o normal aqui no podcast, porque a gente é amigo, a gente trabalhou junto muito tempo na Trip. Trabalhei já com muita gente legal, com várias turmas boas, mas a turma dela, que trabalhou eu, a Flávia, a Eva Oviedo e o Cirilo Dias, que isso pra falar do núcleo mais que convivia mais. Lógico que tinha várias outras pessoas legais que trabalhavam com a gente lá, mas essa turma que almoçava junto, digamos. E eu sinto muita saudade dessa época, porque eram uma das turmas mais legais que eu trabalhei, sem dúvida. Então, acho que isso motivou a conversa a ser mais longa do que normal, e também porque a gente começou falando de cultura plus size, mas ela avançou sobre outros assuntos até porque a Flávia comentou isso, assim, ela é esse assunto, ela trata desse assunto, ela vive desse assunto, mas ela tem um universo de outras coisas que dominam a vida dela também, que a interessam e que são importantes. E a gente foi sim sentar e falar desses assuntos, como música, como viagem e outras coisas mais. Bom, é isso aí, né? Eu falei demais já. Então, ouça o podcast Telefonemas em todas as plataformas onde se encontra podcast nesse mundo. O iTunes, o Spreaker, que é a nossa casa, o Google Podcasts, o YouTube, o Spotify, onde você ouvir podcasts. Segue a gente lá, dá o seu like, compartilha
como eu sempre reforço, é muito importante nesse momento nosso você compartilhar o podcast, porque a gente tá atrás de ouvintes, e ouvintes também chamam convidados mais legais, cada vez mais legais. Afinal todo mundo anda, não sei se você tem informação disso, mas o mundo está completamente louco, meio perdido. E as pessoas realmente estão trabalhando assim, muito focadas e muito sem tempo. Então é muito difícil trazer convidados pra cá, às vezes. E cada compartilhamento facilita, me ajuda muito. Então eu acho que é isso aí, né? Tá aí mais uma edição do podcast Telefonemas no ar. Eu queria começar te perguntando que eu te conheci 5 anos atrás, quando você tava bem no meio do caminho pra começar o trabalho do Pop Plus. Eu queria saber se, tipo assim, você se imaginava que naquela época lá ia virar tudo isso que virou na sua vida? Nem nos meus sonhos mais loucos eu imaginava, né? A proporção que ia tomar tudo isso, né? Porque pra mim o Pop Plus era uma atividade extra, né? Pra ganhar ter um dinheirinho extra, né? Eu sempre fiz muita coisa ao mesmo tempo. Eu sempre gostei de ter o trabalho fixo, né? Como jornalista e fazer uma coisa extra. Fazer freela de assessoria pra bandas, ou ser DJ na noite de São Paulo, ou fazer festa em Santos, né? Então pra mim o normal era isso, ter meu trabalhinho, né, a redação e ter um extra, né? Eu jamais ia imaginar que o Pop Plus ia virar o meu trabalho principal, né, como é já há quase 3 anos, né? Então, foi uma coisa que eu comecei bem despretensiosamente mesmo. E foi ficando mais fácil? Eu imagino que hoje muita gente acha que o seu trabalho já é fácil, estabelecido, porque tem tanto tempo já. Foi ficando mais fácil em que medida? Na verdade, nem sempre, né? Porque eu lido como se cada edição fosse a primeira, né? Porque eu tento aperfeiçoar, né, a cada edição, né? Como a gente foi educando o nosso público para criar sua identidade de moda, elas felizmente foram ficando cada vez mais exigentes, né? Então eu não posso oferecer mais do mesmo, não posso oferecer uma marca que fala uma coisa e a outra. Né? Então eu tenho que ser bem criteriosa, cada vez mais criteriosa, né, na minha curadoria. E tem os desafios também de monetização, né, que ainda são uma dificuldade para mim, né, como boa pessoa de humanas. Mas eu consigo viver do Pop Plus, né, há 2 anos, né, desde que eu tive meu último trabalho fixo. Mas eu acredito que perto do potencial que ele tem, ainda é muito aquém, né? Entendi. E o Pop Plus acontece 4 vezes por ano só, né? Então eu tenho que dar um jeito dele continuar sendo uma renda que me faça ter mais conforto ao longo do ano, até para poder desenvolver melhor outros projetos, né? E continuar aperfeiçoando o próprio Pop Plus e não precisar ficar entre um ou outro me desgastando, né? Procurando outros trabalhos, né? Ficar focando 100% no Pop Plus e nos desmembramentos dele. Entendi. E tem desmembramentos porque agora você participa de palestras, e o Pop Plus também tá mudando de formato, né? Agora ele tá começando a se adequar a se agregar a outros eventos, né? Sim, então. A gente tem hoje em dia o Pop Plus principal, né? Que é o carro-chefe, né? Que acontece 4 vezes por ano, na Avenida Paulista, ali no Clube Holmes. Sim. E tem os desmembramentos menores temáticos, né? A gente faz uma pool party só de moda praia e moda carnaval, 2 semanas antes do carnaval, que foi um super sucesso. Aí a gente já fez 2 edições em 2 anos. A gente já fez edição só de brechó, já fizemos edição só de ponta de estoque e brechó com peças até R$30. E estamos para fazer agora a primeira edição, que eu chamei de Pop Plus Lab, só com marcas bem novas, com uma proposta mais low fashion, com propostas sustentáveis, né? E all sizes, né? Não necessariamente marcas só plus size, mas marcas que ofereçam o maior número possível de tamanhos, né? Tem umas que oferecem do 36 ao 60, por exemplo, né? Que seria o ideal de estar em todas as lojas, né? Em todos os lugares, mas infelizmente ainda é o nicho do nicho. Entendi. Então já tem marcas que... É legal pensar nisso, né? Porque quando você começou, tinha um estigma, que era o que você comenta, né? Tipo, poucas marcas que pensavam na moda com originalidade, com estilo, com... Sim. E agora a gente já tá vendo esse processo de ter marcas pensando no espectro todo, então.
Isso, exatamente. Você sente essa mudança mesmo? Já tem algumas marcas que já estão pensando né, num passo além, né, da inclusão total, né, de serem outside. A Chica Bolacha já faz isso, na verdade, há muito tempo, né? Foi uma das primeiras marcas a participar do Pop Plus, e elas sempre foram outsizes, e elas pensam na moda como um todo, né? Não só na mulher gorda ou na mulher magra. Legal. Então eu acho que a mesma roupa que tem pra menina magra tem pra gorda também, né? Não tem uma diferença de preço, nem de estilo, nem nada, né? Então, e foi uma das primeiras marcas a pensar na mulher gorda como uma pessoa jovem, como fã de cultura pop. Legal. Né? Com estampas mais contemporâneas, divertidas, e não só aquela coisa que era antes, né? De esconder, de roupa pretas, né? Mais sóbrias. Né? Então foi uma das grandes responsáveis por essa mudança no mercado. O que você menciona muito, né? O bege, sim, né? O bege, o preto, o azul marinho, né? Hoje a gente pode até usar, mas se for uma escolha, não porque se você quiser, é a única coisa que tem. E nesse caminho assim do trabalho, você começou a falar, virou um assunto da sua vida tratar o plus size. E você já tinha esse conhecimento quando você começou, ou você foi agregando essas coisas pra poder falar sobre? Porque eu sinto que a partir do momento que você fez a primeira edição e você teve que virar uma especialista no assunto, né? Você já tinha todo o conhecimento, o que você foi aprendendo as coisas? Como que foi essa parte? Não tinha nada de moda, zero. Na verdade, até hoje eu ainda não tenho, ainda estou aprendendo, né? Eu tenho feito muitos cursos, né, relacionados à moda, a empreendedorismo, à diversidade, porque eu acho que não adianta a gente só falar dos nossos exemplos pessoais, né? A gente tem que entender do contexto, da história, da onde surgiu, né, essa problemática toda, por que tanto ódio, né? Então eu fui sentindo a necessidade de me aperfeiçoar, fazendo cursos com leitura, né? E em relação à moda, eu nunca tinha trabalhado, na verdade eu trabalhei com isso uma época meu primeiro contato com a moda, escrever sobre moda foi por volta de 2009, quando a Cláudia Seff me chamou para ser editora de lifestyle do Vírgula. E aí eu estranhei, né? Nossa, Cláudia, tá maluca? Nunca. Eu não entendo disso, não. Nunca trabalhei com moda, mas justamente por causa disso, porque eu quero uma visão de alguém que nunca tenha trabalhado com moda para poder trazer uma linguagem mais acessível pro público do Vírgula, né? Sem vício, né? Com mais acessibilidade, né, para quem não está acostumado a ler sobre o assunto. E aí deu super certo, né, porque eu fazia as matérias sobre uma moda mais popular, aí entrevistava, falava sobre o estilo do Thiaguinho do Exalta Samba, falava sobre a moda emo. Aí comecei também a fazer as pautas sobre moda plus size, né, que na época pouquíssimo se falava, né? E aí eu lembro que na época eu fiz a primeira reunião de blogueiras plus size, né? Que estavam começando a aparecer no Brasil. A gente fez uma super reunião, deu um monte de resultado de pauta, né? Para entender as necessidades dessas mulheres, né? Sim, o que falar, o que abordar. Então, eu fui trazendo, né, uma linguagem mais popular para moda, e depois que eu fui para Trip, para TPM, eu também fui tentando deixar a linguagem de moda de lá um pouco mais acessível, também mais diversa, né? Trazendo essas pautas, chamei colunista para falar de moda plus size, né? Então, sempre, né, trazia essas pautas para onde eu trabalhava. E aí acabei me interessando pro assunto, né? Que eu achava chato, né? Eu não me interessava, porque era um universo que me rejeitava. E quando eu lembro que eu ia visitar alguns desfiles, ia cobrir, as pessoas me olhavam torto, né? Aquela coisa, né? E aí não era uma coisa que eu me sentia bem, né? Então eu não gostava. Mas aí a partir do momento que eu passei a ocupar esse assunto como o meu também, e entender a importância da moda como história, como identidade, né? Sim. Aí como é legal, né? Você se ocupar desse assunto, entender. Aí eu passei a me apaixonar e a estudar mais e tudo, né? Pra não
oferecer um discurso vazio só baseado nos meus exemplos pessoais, né? Tava pensando, enquanto eu tava pesquisando sobre as coisas que você fez, aí eu fiquei muito no YouTube vendo uns vídeos, e é muito comum, quer dizer, todo vídeo tem um comentário lá falando uma coisa agressiva e tal. Aí eu queria se você pudesse eliminar uma incompreensão que as pessoas têm sobre o universo plus size, tipo, que parte você acha que você cansa de se repetir pra explicar? Qual que seria a incompreensão básica que você gostaria de eliminar? Porque tem gente que acha que é escolha, tem gente que está defendendo, a pessoa não ter saúde, tem várias pequenas, eu queria saber qual que é a principal, assim, que você tem que lidar. Eu acho que a pior coisa é você ter que explicar todo o tempo que você é uma pessoa normal, né? Sim. Então, não é... Você me conhece faz tempo, você sabe que eu gosto de falar de música, de diversos assuntos, né? Exatamente. Eu gosto, meu universo mesmo, minha maior paixão é a música. Eu preferia estar falando de música, né? De shows, de viagens, dos festivais, as coisas que eu gosto, né? Eu fui mudar para esse assunto por uma necessidade. Por quê? Porque eu não encontrava roupas que se adequassem ao meu estilo. E aí eu fui entendendo as necessidades de outras mulheres que passam por isso também e por situações piores, né? Fui desenvolvendo a minha empatia, porque até então, no Pop Plus, eu comecei revendendo biquínis, né? Até então eu vendia os biquínis de acordo com o meu corpo, né? Que eu tenho pouco seio, quadril mais largo, mais barriga. E aí eu fui entendendo o corpo de outras mulheres também, as necessidades de outras, e fui desenvolvendo uma empatia por outras mulheres gordas também, né? Que tinham corpos diferentes do meu, porque não é todo mundo que é gordo que é igual. E aí eu fui fazendo isso por uma questão de sobrevivência e de empatia, né? Porque a gente não tá ali pra dar a cara pra bater porque gosta, porque não é uma coisa legal você ler, né? Então, é horrível, né? Ler esse tanto de barbaridade é horrível, não é? Não tô acostumada. Não, você se acostuma. Não, pô, nunca. Tem coisa que eu leio que eu choro, eu fico mal, fico 3 dias. Tanto de quem é hater mesmo, quanto quem é de fogo amigo, né? Então você fica... O que seria esse fogo amigo? Gente que às vezes que é ativista também e critica de um jeito que passa um pouco do ponto, assim. E você é um ser humano, né? Você não é uma máquina, você tá fazendo as coisas ali pra melhorar, né? Então... O militante... Você não vira um militante automaticamente imune de tudo, né? Você tá ali trabalhando normal e de repente começa a receber uma enxurrada de coisas que nunca vão valer a pena. É horrível. A primeira vez que eu recebi esse ódio todo, eu fiquei doente de cama, assim. Uma semana mal mesmo. Então, tanto que eu tive até cachumba, de tanto que baixou minha resistência. Foi um horror, assim, ninguém gosta de passar por isso, né? Nenhuma militante gorda, negra, trans, né? Não é uma coisa que é gostoso, né? E embora o retorno positivo seja bem maior, essas pessoas que são as haters fazem muito barulho e isso incomoda, isso te fragiliza muito, né? E aí o que é chato pra mim é isso, é você ficar provando que você é normal, que você merece respeito. Pô, isso seria óbvio, né? Não precisava alguém estar falando, pô, eu sou um ser humano, eu mereço respeito, né? É muito triste você ter, em 2018, você ter que ficar falando isso. É impressionante como provoca, qualquer fala da sua parte provoca de muitas pessoas uma reação que a pessoa não compreende o que está sendo dito no level mais básico. Tipo, a gente existe, a gente só tá falando de moda, de ter um número certo, de ter a possibilidade de sentar num lugar sem passar vergonha, de ter uma aceitação do mundo, né? Não, é básico, cara. Não precisa xingar a pessoa, não precisa odiar a pessoa. Sim, exatamente. Não tô falando, não, vamos todo mundo ser, comer bacon até morrer, vamos todo mundo ser gordo, que só o gordo que é bonito, que presta. Não é nada disso. As pessoas que entendem desse lado são completamente imbecis, são idiotas. A gente tá pregando ali o respeito, o direito a existir simplesmente, a se vestir, a existir, a ter tratamento de saúde adequado, o médico escrotizar quando você bota o pé no consultório, você conseguir passar numa catraca com dignidade, você sentar no transporte público. Não ter que pagar mais no plano de saúde. Não ter que pagar mais no avião ou no ônibus, você não sentar num lugar e a pessoa levantar porque vai fazer cara feia, né? Então
esse tipo de coisa, direitos básicos dos seres humanos, não é privilégio, não é a mais nem a menos, né? E tem uma coisa que acho que talvez, eu não sei se usam o termo minoria, mas sempre que uso o termo minoria, as pessoas entendem de uma maneira meio torta, que é tipo, são menos pessoas que são assim, não, o termo significa isso, né, é sobre inclusão, tanto que tem um dado que eu fui vendo, que você destaca sempre, que é o número, né, de pessoas que vestem plus size no Brasil. Essa é 60%, né? Sim, tá próximo de 56, 57%, né, de pessoas que vestiriam moda plus size no Brasil, e apenas 17% do varejo de moda abraça, que oferece opções para esse público, sendo que somente 5% das lojas são especializadas. Entendi. Então, ainda tem muito, né, apesar de todo esse crescimento aí, ainda tem muito a ser feito, né, e a moda é apenas uma dessas questões, né, tem as questões de acessibilidade, de equipamento adequado para a saúde, né, de transporte público, banheiro público, tem lugar que eu vou, né, que eu não, hoje em dia eu tenho visto 52, 54, tem lugar que eu vou para me divertir, preciso ir no banheiro, na loja, em uma balada, casa noturna, nem consigo entrar às vezes. Agora imagina uma pessoa que seja maior do que eu, né? Ou seja, você tem que ficar em casa ali, porque você não consegue entrar nos lugares. É um absurdo, né? As pessoas querem que você mais fique em casa, chorando, triste, porque ao gordo é dado o direito só de ser deprimido, triste, chorando em casa, ou de querer emagrecer. Aí, não, agora sim, você merece existir. Você é um vitorioso, né? Tem esse... Vai, guerreiro. E agora você falou uma coisa muito importante, que assim, de um lado tem esse ódio, tem essas coisas que você recebe, mas tem as histórias legais. E tem uma história que a gente... eu não sei se eu sabia, mas agora quando você fez a palestra, destacou ela, da foto que você viu a menina feliz ali, se sentindo, finalmente que ela encontrou uma coisa que ela queria. Dessas histórias legais, qual que é a soma que você leva, assim? Como isso te energiza? Como isso te influencia? Essas histórias... Porque eu imagino que muita gente chega pra você na mensagem privada com uma história triste que depois fica alegre. Eu imagino que você receba muita informação, né? Como é lidar com essa quantidade de coisa? É a melhor parte desse trabalho, né? É o que me incentiva a continuar, né? Apesar de toda a carga de ódio que a gente recebe, são essas coisas que compensam, né? E tanto nas redes sociais como no próprio evento, a gente sempre recebe histórias muito gratificantes, né, de pessoas que começaram a confrontar melhor e não aceitar esses desaforos, se impor melhor, se empoderar, né, na acepção original da palavra, e a ousar mais, a usar a roupa que ela sempre quis e não tinha coragem, a não se esconder mais no verão, porque tinha vergonha de expor o corpo na praia ou na piscina, na frente dos amigos, ou até da própria família, do marido, né? Então, são várias coisas que até hoje, né, quase 6 anos depois, eu vou ouvindo e eu sempre me emociono, né? Então, é muito bacana. Como eu falei da palestra, eu queria que você... Tem um texto que você já falou sobre isso, né? Sobre a sua palestra no TEDx. Mas eu queria que você contasse pra gente os bastidores disso. Porque, como você falou, né? Talvez muita gente que te conhece não imagina, mas você é tímida. Como que você foi lidar com isso? Tudo bem, é um processo que já tá há muito tempo desenvolvendo, né? Pra falar em público, mas é muito legal esse processo. Queria que você contasse mais sobre. Eu sempre fui uma pessoa comunicativa entre os amigos, colegas de trabalho, fui meio cara de pau, tanto que as coisas que eu sempre fui fazendo, né, profissionalmente foram sempre na base da cara de pau, né, de fazer Pop Plus, fazer minhas baladas, tudo. Nunca tive vergonha de pedir, de falar, não, vamos fazer. Mas na hora que me botavam num palco, um microfone, eu sempre travei. Vídeo, microfone, entrevista, eu sempre dava uma travada. E aí quando começaram a me chamar pra dar entrevistas, né, por conta do meu trabalho com Pop Plus, eu preciso resolver isso daí, porque eu não vou ficar sofrendo em toda vez que me chamarem para dar uma palestra, né? Cansa, né? Porque é muito desgaste de energia, sofrimento. E aí eu comecei a pegar indicação de professoras, né? De treinamento, de preparação de palestras e tudo, e aí caí na Joana Duá,
E aí, nossa, foi a melhor coisa que eu fiz, porque ela foi me desenvolvendo esse lado não só da voz, né, que eu tinha. Eu sempre fui bronquiteira, né, desde criança. Então Bronquiteira? eu tenho, de bronquite, ter asma, né, eu passei minha vida tomando inalação, né, no hospital. Aí depois de adulta melhorou, mas mesmo assim ainda tem umas faltas de ar de vez em quando. Então, às vezes, minha fala faltava, né? Ficava com falta de ar no meio das frases. Aí ela ajudou a desenvolver a técnica de respiração, de expressão corporal, de técnica gestual, né, de dicção, toda essa parte de técnica de voz e também a parte de texto, de como se expressar no palco. Então, foi ótimo, né? Foi muito bom. Melhorei, eu sinto que das primeiras entrevistas e palestras que eu dei, eu melhorei 100%. Mas com o TED é uma outra história, né? É aquela... É uma responsabilidade muito grande, né? Então eu dei, mesmo com toda essa preparação, nas vésperas eu dei uma travada, né? Fiquei super nervosa, deu um ataque de ansiedade, não sei o que. Não conseguia decorar o texto. Eu morro de medo do TED porque acho que a entrevista ainda ela tem a outra parte. A gente tá conversando, tem uma pessoa ali te jogando levantando a bola pra você. O TED é uma coisa solitária, né? Foco de luz em você, aí depois vai pro YouTube, todo mundo vai ficar vendo o resto da vida aquilo, né? Então juntou tudo isso, Jesus, sou ferrado. É um terror. E aí deu tudo certo. Mas né? aí, na véspera mas deu tudo certo, né? Ela falou, tenta falar do jeito que você tá falando com seus amigos, não faz uma coisa muito impostada, muito palestrante, que não tem nada a ver com você. E aí eu vi que no dia do ensaio geral, alguns palestrantes também ficavam nervosos, tensos, recorriam à cola. E aí eu vi, eles também estão no mesmo barco que eu, então eu vou relaxar, né? Não adianta eu ficar aqui sofrendo, porque tá todo mundo no mesmo barco, né? E aí no fim foi super legal. No dia eu acabei recorrendo à cola mesmo, né? Porque eu fiquei muito nervosa, mas foi ótimo, todo mundo gostou e tá repercutindo até hoje. E foi uma experiência que super valeu a pena. E agora eu tenho visto que frases, né, algumas coisas que eu falei, tem algumas mulheres postando no Instagram e tudo. Então eu achei muito, muito bonitinho, assim. E é legal que a missão, né, do negócio foi cumprida, que era passar uma ideia, né? Não importa a técnica. Eu posso ter tremido e gaguejado, falei muito, né? Que depois eu vi 1000 defeitos, mas o principal, que era passar a mensagem, eu consegui, né? Então isso me deixou muito satisfeita com o resultado. Porque acho que o mais legal, assim, acho que mais quando você tá muito envolvido, você começa a entrar em uns pormenores, né? E a gente deve acabar esquecendo que, tipo, tem muita gente que não entende ainda o básico, né? Então, a ideia era falar mesmo para esse público que não tem conhecimento ainda dessas questões, né? Por exemplo, uma das coisas que você destacou e que é um dos assuntos do momento aí, que pelo menos eu tava vendo notícia ontem, até... Eu tenho uma monitoria de reaça, né? E aí... Quando certos assuntos chegam nessas pessoas, eu falo, isso tá realmente bombando, porque pra chegar nessa pessoa é porque, tipo, já tá em grupo de WhatsApp, já tá... E aí, nesse level, a série do que o Netflix fez já chegou. E aí, nesse level de pesquisa aí, eu vi você falando disso muito antes. Assim que você postou, eu já vi você falando que era o problema dessa série que o Netflix tá fazendo aí, que soltou um trailer. Eu nem sei o nome da série. E aí, tipo, uma semana depois chegou lá nos caras que tá assim, você reclama de tudo mesmo. Não pode fazer mais nada. Eu queria que você... Como você destacou isso na sua palestra, de como a cultura pop é restrita pro... Tem três que você comenta, né? Na cultura pop, o gordo tem três papéis. Gordo sexy, amiga gorda virgem e gordinho engraçado. Isso tem tudo a ver com o problema da série lá do Netflix, que é uma menina magra interpretando uma gorda que vai deixar de ser gorda de um jeito meio irreal lá, meio estúpido. E aí ela vai começar a se vingar das pessoas porque ela finalmente ficou bonita, né? Entre aspas. O que você explicasse, assim, para as pessoas entenderem
todo o problema dessa série e coisa da cultura pop em geral com esse assunto. Então, eu até escrevi também no meu blog no UOL sobre isso, né? Sobre a representatividade do gordo na cultura pop, que é sempre restrita a esses estereótipos ridículos, né? Que é da gorda virjona, né? Igual aquela da novela, que era a Penélope, que era médica, que era desesperada para perder a virgindade, e tantas outras, né, que são as virjonas amigas da mocinha, a gordinha Sim. Sexy, ninfomaníaca, né, que tipo aquela da escolinha do professor Raimundo. Sim. Eu não lembro. Não é da sua época. Mas sempre... Mas é não, mas filme, eu vi na nova geração a coisa faz Fabiana ela. Putz, Carla? esqueci o nome dela. A Fabiana Carla. E do gordinho engraçado, bonachão, amigo da galera, o simpaticão, que faz a piada antes de ser gordo, antes de todo mundo, né? Então são sempre os estereótipos, não tem a gorda bem sucedida, a empresária, dificilmente, né? Então, coincidentemente, né, depois que eu fiz essa palestra, apareceu essa série do Netflix aí, que faz várias séries com pautas bacanas aí, do cara gente branca, do Sense8, que também, né, tem uma representatividade grande. Sim. Aí do LGBT, só que o gordo sempre se fode. O gordo é sempre zoado. Essa parte não chegou pra eles ainda. Os gordos ainda não tem uma representatividade positiva. Então é a mina que é a gorda é sempre o antes, fudido, cagado, frustrada, que é zoada. E aí ela só vai ser feliz depois que ela emagrece. Ela emagrece depois que ela toma um soco, que ela vai ser operada, aí ela emagrece. Ou seja, através de um negócio horroroso, né? Traumatizante, que ela vai ser emagrece, mas aí ela vai ser feliz, né? Então o gordo, ainda na história na cultura pop, ainda é sempre o antes na história também, né? Então, é muito triste isso, né? Porque você vê uma mudança aí de representatividade em várias parcelas da população, mas o gordo é sempre o fudido ainda. Como a gente costuma dizer, é o último na fila da empatia ainda, né? Então, eu não sei, eu não assinei esse abaixo-assinado que circulou para tirar a série do ar. Eu não sei, eu acho que não tem que tirar do ar, acho que de repente tem que mostrar mesmo, até para a gente poder saber como vai acabar isso e mostrar que não é um negócio legal, até para poder usar como exemplo no futuro. Né? Eu não assinei, provavelmente não vou assinar. Mas isso não me tira o direito de criticar, reclamar, de falar de mau gosto e de falar que isso daí é totalmente ultrapassado, né? Que espero que haja mudanças nesse sentido também no futuro. E nessa, enquanto de um lado tem a gente tá falando de um atraso, por exemplo, um atraso da Netflix em perceber essa questão, mas enquanto o mercado também tá se adaptando a melhorar, eu achei muito curioso uma coisa que você destacou num texto seu, sobre como o mercado, ao mesmo tempo ele faz um contrabalanço. Então ele tem um termo que você comenta que é o vanity sizing, que é o tamanho da vaidade. E até termos que você vê por aí, tipo sobremesa sem culpa, que você estava comentando. Eu queria que você comentasse dessa... Eu chamaria de reação, assim. O mercado vê uma coisa acontecendo que é melhor, mas ele já vai lá e começa a criar uns contra-efeitos. Existe isso mesmo? O mercado, ele vai absorvendo, né, toda a militância, né? Tanto que a gente vê aí, quem trabalha com essa moda plus size e tudo, o tempo todo a gente é seguido por médico, por cirurgião plástico, por coaches, entre aspas, de saúde, de bem-estar, pra gente que vende aqueles produtos lá. Naipe Dr. Bumbum. O tempo todo seguem a gente, e aí às vezes eu começo a fuçar pra ver que porra são essas pessoas. Aí eu vejo que eles estão se apropriando dos nossos discursos, falando empoderamento gordo, autoestima, de uma forma bem escrotinha, né? Usando os termos da militância gorda, do body positive, para vender produto de emagrecimento, né? Então a gente vê, né? Às vezes
todo o trabalho que a gente tem feito. E a gente vê também, né? É que eu não gosto de ficar falando, criticando outras mulheres, porque cada um sabe onde o seu sapato aperta. Mas a gente vê aí mulheres atrizes e influenciadoras toda mulher sofre pressão estética, né? Isso é fato, ponto. Mas sim, a gente vê aí mulheres que às vezes tem uma barriguinha e se apropriam do discurso body positive, sendo que elas não entalam numa catraca, elas não vão ser maltratadas no médico, elas não vão ser excluídas do mercado de trabalho, entendeu? Lógico que elas vão sofrer pressão estética também, principalmente dentro do nicho aí da moda. Sim. Mas, e a gente que tá ali, né, nas nossas pautas faz anos falando sobre isso, não é ouvida, é massacrada, olha, tudo bem ser gorda, mas gorda desse tamanho, aí já é demais, às vezes dentro do nosso próprio segmento, né? Então, é muito, muito triste, né? A gente vê que, às vezes, rola esse esvaziamento aí do nosso discurso, apropriação, né? E a gente não consegue esse espaço, e quando consegue é massacrado o tempo todo, né? É muito louco isso, né? Porque quando a militância começa, ela é muito oprimida e ela consegue ganhar seu espaço e ela começa a ser meio que apropriada, né? Sim, exatamente. É verdade, eu não tinha noção disso, mas é verdade, as pessoas começam a pegar a hashtags e discursos e vai, olha como eu faço parte. A pessoa quer, por que a pessoa acha legal que ser excluído, ser fudido? A gente não queria, né, ter que estar fazendo essas campanhas. Aí tem as meninas que ficam se apropriando do discurso, do body positive, do cabelo crespo. Então, a todo momento a gente vê isso, né? Mas, infelizmente, são coisas que acontecem. E é legal uma coisa que você falou. Eu ia acabar nem voltando nessa pergunta, porque acho que a gente já falou disso antes, mas vou voltar. Tem uma entrevista muito legal que você fez no seu blog com o Marco Aurélio Domingos. Uhum. E ele explica justamente a diferença entre pressão estética e gordofobia. Porque a gordofobia, ela não tem a ver com pressão estética, ela tem a ver com uma estrutura social, né? Tipo, ela lembra muito, sei lá, racismo, homofobia, porque ela tá na estrutura, ela não é só... Ela não parte só da pessoa, né? De um discurso de ódio. Ela não é só isso, ela tá em pequenas coisas, né? E a pressão estética é um pouco isso, mas tem uma diferença básica, né? Como você explica isso, assim? Só pra gente... Sim, então, a gordofobia é uma coisa... o ódio, né? O preconceito, a perda de direitos da pessoa gorda, né? Então, não é você... eu tô com uma gordurinha aqui... fui olhada de lado, sofri gordofobia. Não é isso. Gordofobia é você não ser contratado para o trabalho porque você tem o bendito do IMC acima, você está lá na catraca porque a acessibilidade não é adequada, você chegar no médico, o médico te escrotizar e falar, olha, se você continuar assim, nem o seu marido vai querer transar com você para fazer filho com você. Ou então, como uma amiga contou, né, no Facebook esses dias, que o médico falou pro filho dela, se você continuar gordinho assim, nenhuma menina vai querer namorar com você. Ou então você chegar num hospital, no pronto-socorro, não ter equipamento adequado, você ter que ser atendido no hospital veterinário, numa hípica, desumanizar o tempo todo, né? Te tratar como um animal ou como um ser invisível, né? Então não é simplesmente, eu tô gordinha, não consigo usar biquíni nem nada. Isso daí, pressão estética, todas as mulheres passam, né? Gordofobia é uma coisa muito específica, é quando você começa a perder direitos por ser gordo, né? E aí? Então acho que ele explica muito bem aí nesse post, né? Vale ler a entrevista também. Quem quiser saber mais, vale buscar. Ele tem um Medium que é muito bacana, que ele também fala muito sobre essas questões. O Grande Close, para quem quiser procurar também. Legal. E de novo, isso cai no seu discurso, que você terminou falando sobre como a vontade não é impor um padrão novo, não é? É sobre quebrar padrão, né? Sim, exatamente. Não é falar que você tá certo, não. Só fulano presta, só não sei quem que é bonito, até porque beleza também não é o critério
Não, principal, não é o seu né? norte, né? Não é o meu norte, lógico que isso é importante para muitas mulheres, até como uma questão de se entender como Sim. pessoa, mas não deveria jamais ser o principal, ainda mais para quem é feminista, né? Acho que é sobre direito, é mais sobre direitos e respeito do que sobre beleza e autoestima. Porque, por exemplo, eu, por exemplo, eu me considero uma pessoa com uma ótima autoestima, me acho linda, tô me achando uma coroa lindíssima com 41 anos. Nossa, eu tô arrasando, tiro foto do look do dia. Isso é verdade mesmo, não tô dando como exemplo. Sim. Eu tô me achando mesmo. Tô tirando foto do look do dia, todo linda, não sei o que. Mas isso não me impede que no ano passado, por exemplo, eu quase não consegui entrar no plano de saúde por eu ter o maldito do IMC lá elevado e eles não queriam me aceitar porque achavam que eu ia ou querer fazer a bariátrica, porque eu já era doente, já era um custo, e porque eu ia querer fazer a bariátrica ia sair caro para eles, porque eu nem quero fazer essa porcaria dessa bariátrica. Ou então ter esses problemas de acessibilidade, hoje em dia não tanto, mas ter problema de acessibilidade com um avião, e mercado de trabalho hoje eu não faço parte porque eu trabalho por conta própria. Né? Mas quando eu vou viajar, às vezes eu tenho que ficar atenta ali, se eu não vou precisar de um extensor, ou então quando vou no médico, né, a gente pensa 3 vezes, putz, será que eu vou nesse médico e vai me tratar mal? É sempre estar tenso ali, né? Tem que saber então, quem é. Não é porque eu me acho linda, que eu tenho a autoestima elevada, que eu não vou sofrer gordofobia da porta de casa para fora, entendeu? Então essa eu acho que para explicar bem a diferença, acho que é isso. Isso do médico é muito louco, né? Porque a questão do IMC já foi explicado que é uma contagem completamente padronizada lá com coisa europeia, né? Uhum. Acho que é francês, não sei. Eu tava ouvindo isso esses dias. Uhum. E aí tem outra coisa até que o Coisa fala, né, nessa entrevista, que como o conhecimento médico, ele não é as pessoas têm muito isso, né? A cultura, ela acha que é... se ele falou é porque é uma coisa mais de estudo, né? Então eles estão falando tão certo. Não, assim como toda cultura, lá também eles estão avançando e rediscutindo as coisas e vendo os seus erros, né? Sim, exatamente. Não é porque o médico falou que é lei. Isso acho que é muito da cultura latina, né? Do doutor, o doutor fulano, né? Tudo que ele fala tá escrito na pedra. Lógico que a gente respeita a medicina, a ciência, a gente não é xarope, né? Não vai achar que tá errado, eu não sou tipo aqueles anti-vaxxer nem nada. Mas só que acho que a gente pode questionar, né, o tempo todo, né, porque a medicina, a ciência também são construções sociais e culturais, né? Então, por exemplo, até pouco tempo atrás a homossexualidade era considerada doença, a transgeneridade também, saiu esse ano só do Código Internacional de Doenças, a homossexualidade nos anos 90, né? Então são coisas que a gente vai questionando a todo tempo e tem que continuar sempre de olho, né? Porque a todo momento quer alguém te tratar como doente de alguma forma. Tem um grupo de médicos nos Estados Unidos que quer catalogar a velhice como doença. Ou seja, todo mundo vai ser doente no futuro. Se preparem para ficar... Se prepare, porque você também vai ser doente no futuro, porque você vai ficar velho, ninguém vai deixar de ficar velho. Mas aí você vê por que eles querem isso. É um grupo de médicos que está desenvolvendo um remédio para evitar o envelhecimento, né? Então nada é gratuito, né? Como dizem aí, follow the money, né? Então... Total, o dinheiro fala muito. Então é isso, né? A indústria do emagrecimento é muito forte. Eu já recebi proposta de fazer campanha para produtos, para campanhas de emagrecimento. As nossas influenciadoras, modelos do meio recebem propostas do tipo o tempo todo e é muito... E deve ser um dinheiro bom. Deve ser. Eu nem quero saber. Já mandou se fuder logo. Já mando, né, para os quintos dos infernos, não quero nem saber, porque além de ser totalmente contra o que eu prego, né, imagina, e não quero dizer também que a pessoa não pode mudar. Sim. Eu acho que o que eu prego é a autonomia. Se de repente eu resolver, não, agora eu quero ser fitness,
vai lá e pronto. O problema é meu, o problema é de cada um, o problema é da pessoa. O que não vai me dar o direito, não dá o direito de ninguém de depois ficar apontando, olha, tá vendo, eu consegui. Eu tive vergonha na cara e você não. Se eu conseguir, você consegue. Olha, também. Se eu consigo, você consegue. Você quem fala que é gordo e é feliz é mentira. Como muito ex-gordo fala, né? Infelizmente, muitos gordos ex-gordos oprimem pessoas gordas, né? Então, tudo que vocês falam aí, esse empoderamento gordo é mentira, que na verdade todo mundo quer emagrecer. Tem gente que quer emagrecer, tem gente que tá bem assim. Tem gente que tanto faz. Pra mim, quando eu era magra, era feliz. Quando eu era gorda, sofri. Eu acho que não é o peso pra mim que tá ligado à felicidade ou não. Então, eu acho que a pessoa tem que ter autonomia, né? Afinal, o meu corpo, minhas regras tem que valer pra tudo, pra peso, para o seu útero, para sua sexualidade, para o que você quiser fazer, né? E o peso não vai ser diferente, né? A gente não quer questionar, se a pessoa decidir emagrecer, o problema não era. O que a gente vai criticar é se depois ela ficar apontando o dedo para a amiguinha gorda que tá ali, quer continuar gorda, e ela falar, você não tem vergonha na cara, não sei o quê. Aí a gente vai cair matando. Deixa os gordos em paz, porque já tem muita gente enchendo o saco. Não precisa de mais alguém pra encher, né? Não, isso aí me chocou mesmo, é muita gente. Agora, tem uma coisa, em todos esses aspectos que você foi mencionando, assim, tem uma das muitas histórias legais, como você falou, né? Que, tipo, você é fã de música, fã de viajar, e acho que são meios talvez mais já que nunca te excluíram, mas como você mencionou, a moda te excluiu e hoje você se sente impactado pela moda. Eu queria que você comentasse o desfile do Isaac Silva que você acabou de ver, por exemplo. É um tipo de história que é contada na passarela, e também a história da Lab que você viu esses dias. Eu queria que você contasse essas duas histórias para as pessoas terem um pouco de noção de outras narrativas que a moda também pode contar. Então, eu acompanhando mais de dentro da moda aí, das grandes passarelas, né, do chamado high fashion, Fashion Week, Casa de Criadores, eu percebo que as pessoas que têm uma inclusão constante de pessoas gordas, pessoas curvilíneas, pessoas com diferentes tipos de corpos e necessidades, são os estilistas empresários negros, né? Como o pessoal da Lab, né? O MC do Fiote, o Isaac Silva, o Apolinário da Sem Freio, né? E, no meu entender, são pessoas que, como foram invisíveis pela sociedade, pela moda o tempo todo, são as pessoas que acabam tendo mais empatia por outras causas. Sim, legal. Né, como das pessoas gordas, das pessoas trans, LGBT, e acabam tendo mais empatia real, né? Até porque elas também convivem mais com as diferenças do que o estilista fulaninho que se formou em Paris e só convive com as madames, que tem classe A, classe B, e, né, que são as mesmas pessoas de sempre. Sim. Então eles estão acostumados mais a ter esse olhar já treinado para a diversidade. Então, para eles já é normal, né? Conviver com gente gorda, com gente preta, com gay, com trans, né? Não é uma coisa que é forçado, igual a gente vê de algumas marcas. Pois uma gorda, nossa, aí depois você vai na loja, e aí, cadê as roupas gordas? Era só num desfile, né? Então, é complicado, né? A gente não é idiota, né? A gente gosta de ter essa visibilidade, mas sabe diferenciar o que é oportunismo do que é um trabalho feito de forma constante e real, né? Então, eu acho que o que é bacana é isso, né? Dos grupos minorizados se unirem para poder aguentar a barra e um ajudar o outro, né? Porque não é fácil, né? Tá tendo toda uma pressão aí constante, né? Dessa visibilidade aí que todos esses grupos minorizados estão tendo. Quando a gente fala em minoria, não quer dizer que é minoria da população, né? Como a gente comentou, a minoria, né? Só para quem não conhece, assim, não sabe, são minorias representativas, né? Então, por exemplo, a gente tem mais da metade da população negra no Brasil, mais da metade da população do Brasil é gorda ou acima do peso, e quem que a gente vê no governo,
na TV, na mídia, na política, nas novelas, nunca é, né, gordo, preto, gay, é sempre o mesmo padrão, né, do homem branco, magro, hétero, né, então quando se fala em minoria representativa é por esse lado, assim, né, então aí é isso, acho que as pessoas que têm que se aliar, né, se agregar para poder fazer uma corrente aí contra padrão essas pessoas. Exatamente, porque sozinho ninguém dá conta e as pessoas estão, né, eu sinto cada vez mais que os nossos militantes, ativistas, né, não só do movimento ativismo gordo, quanto do movimento negro, LGBT, estão muito deprimidos, falando muito de ansiedade, de tristeza, de não estão aguentando mais, a gente não aguenta mais ter que ser forte o tempo todo, né, então não é fácil, né, se um dá a mão pro outro, nessa hora, tudo se põe a perder, né. Então talvez seja um momento muito importante de virada, né? De manutenção, porque esse é um tema meio recorrente aqui no podcast. Todas as entrevistas a gente acaba chegando nesse ponto. O momento do Brasil é esse, né? De você tá tendo um processo de inclusão, de melhora, mas agora mais que nunca estão batendo forte contra, né? Então, tipo, é um momento que a resistência tem que ser maior ainda, né? Sim, é exatamente. E essa solidariedade é fundamental para as pessoas não se sentirem sozinhas e desistirem, né? Uhum. Em muitos momentos eu acho que é o canto do cisne, né? Essas pessoas estão sentindo que elas não estão mais dominando como elas dominavam antes. Então elas vão, né, como o cisne quando tá morrendo, ele começa a gritar e se esganiçar, né? Então é meio que o canto do cisne. Elas estão sentindo que elas não estão mais dominando como elas dominavam no geral antes, aí tá batendo o desespero, né? Então acho que a gente tem que se manter firme ali, porque uma hora vai ter um desequilíbrio, né, muito forte ainda, mas uma hora as coisas vão ter uma proporção melhor aí para todos, né? Fala, tem uma coisa que você mencionou, eu fiquei pensando aqui durante a entrevista. Obviamente a pauta da nossa entrevista foi sobre o seu trabalho, então é inevitável falar de plus size e tudo mais, e as coisas que você recebe, deixa de ouve na rua, ouve na internet. Mas você mencionou uma coisa muito importante logo na primeira resposta, que foi de como você gosta de falar de outros assuntos e preferia falar só desses assuntos sem ter que tratar dessa parte, embora seja inevitável, porque é o seu trabalho, etc. E você ficou mencionando a música. E aí eu tava vendo uma entrevista sua, você falando do Teenage Fan Club. Então, eu queria que você explicasse a sua paixão por essa banda, porque você falou que era a sua banda favorita, e é uma banda que eu nunca ouvi, que eu não entendo, eu quero entender. Pelo seu viés. Então, deixa eu contar Conte anedotas. Uma coisa engraçada. Porque você conheceu eles, né? Eu sou daquelas fãs que quando gosta vai atrás, quer ficar amigo. A gente tinha que falar... Meio louco. É verdade, eu esqueci disso na pauta. Tem que falar que... Assim... Do meu lado você só não conheceu a Adele, por enquanto. Amy Winehouse. Você já viu de pertinho. A vídeo de costas. Não, então, é o seguinte, eu em Santos, quando eu morava lá, eu era muito roqueira, né? Roqueirona, eu era super fã Não tinha tanta divisão na minha época, né? Quando eu era adolescente. Você era o roqueiro... Você gostava de tudo. Ou... Eu gostava de Nirvana, de Led Zeppelin, de Beatles, né? De Janis Joplin, não sei o quê. Aquelas, né? Bem... O beabá do rock. Camiseta preta, né? E meus amigos da faculdade, o Leandro Sauei, o Acácio, o Adilson, João, que são meus amigos até hoje, eles sempre gostaram muito de música, né? Eu andava sempre com eles. E o Leandro era o Fábio Massari, ainda é, né? O Fábio Massari de Santos, aquela cara que é a enciclopédia da música. Sim. E ele sempre manjou muito de música e me emprestava os discos, eu ia na casa dele, ficava ouvindo música e tal. E da primeira vez que ele me emprestou o disco do Teenage Fan Club, eu não gostei. É engraçado. Isso, sei lá, em 96, 95, 96, não gostei. Achei meio enjoativo, porque eu era ainda muito roqueirona. Entendi. Aí eu fui passar a gostar depois que eu já mudei pra São Paulo, 98, 99. Aí comecei a ficar mais indiezinha. Aí eu comecei a gostar mais. Isso foi um pouco depois, até 2000, 2001. Mas aí eu comecei a
gostar mais, né, do indie mais fofinho, né, mais melódico, né, conhecer mais esse tipo de banda. Aí fui gostando muito do Teenage Fan Club, fiquei super fã, comprei os discos por aqui e tal. Eu lembro que o primeiro disco que eu comprei foi o Grand Prix, por R$10 no sebo. Aí, engraçado, né, os discos que marcam a gente lembra até onde comprou, né? E aí fiquei super fã, porque o Teenage Fan Club, eles têm uma pegada melódica, mais amorosa, fofinha, mas ele tem um peso das guitarras que é bem anos 70, né? Então tem uma coisinha assim de um rock que eu já gostava, e acho que foi isso que acabou fazendo eu gostar mais, né? Então aí eu fiquei super fã, né, deles, esse tipo de banda e tudo, e aí hoje em dia é uma das bandas que eu mais gosto, né, e acompanho sempre. Quando eles fizeram shows em São Paulo, eu fui em todos, fui em um show deles no Rio, acho que eu vi uns 5 shows deles já no Brasil, né, e aí agora, se tudo der certo, eu vou ver os shows que eles vão fazer no final de outubro em Glasgow lá. Fazendo shows comprei o ingresso, né? Agora se eu vou conseguir é outra história. Falta só a passagem. Falta só a passagem, hospedagem, né? Pessoal de Glasgow que escuta a gente, porque a gente tem... quem quiser me receber, tô aí, não tô fazendo. A gente tem ouvintes internacionais que eu vi lá no Analytics. Pô, legal. Se tiver um cantinho aí, não tenho frescura. Gente boa. Então, aí eu comecei a entender, né, gostar mais de bandas indie, bandas mais alternativas e tal, não ficar tão roqueirona como eu era. E, lógico, né, também fui desenvolvendo meu gosto musical para outras coisas, né, pra música brasileira, música latina e tudo, né. Você acha que o primeiro caminho depois ali do indie foi a música brasileira? Porque aí tem a sua história com o Rony Von, né, que é sempre legal destacar. Ah, sim. A música brasileira eu sempre ouvi muito, porque na minha família, minha mãe e meu pai sempre gostaram muito de música. Eles só ouviam música brasileira, eles nunca foram, meus pais ouviam Beatles e Rolling Stones. Pelo contrário, nada disso. Então minha mãe me ensinou a gostar de Simonal, né? Minha tia me ensinou a gostar de Roberto Carlos. E o Rony, eu comecei a gostar... Não lembro exatamente como, mas eu sempre gostei muito de anos 60, né? De psicodelia, de anos 60, né? Dessas bandas mais obscuras dos anos 60. E aí quando eu fiquei conhecendo esses discos psicodélicos, né, dos anos 60, eu pirei, né? Puta, que legal. Ele fez isso, né? Ele fez aqueles discos, né, psicodélicos lá, são 3, né? Entre 67, 69, 70. E aí eu fiquei super fã, pirei, né, daquele jeitinho. E aí eu, na época, produzi um tributo virtual em homenagem a esses 3 discos com bandas independentes de todo o Brasil, né. Então, eu fiz a curadoria, né, a divulgação, tudo, juntei 30 bandas e aí a gente lançou na internet. Isso foi em 2007. Já faz 11 anos. E aí foi super legal, né? Porque ele ficou super feliz, porque na época ele tava meio com a moral baixa, né? Ele era considerado só um apresentador de TV cafoninha. Bonitinhos e bonitinhos. E aí ele ficou super feliz, voltou a dar entrevista, aí depois os discos foram relançados. Então como ele também fui dar entrevista em um monte de lugar. Aí foi bem bacana, assim. Foi um trabalho que me deu muita satisfação em fazer. E nesse meio tempo, E nesse meio tempo do seu gosto de musical, de trabalhar, você começou a discotecar quando? Quando você virou DJ? Eu mudei para São Paulo a primeira vez em 98, para fazer aquele curso de focos do Estadão. E aí eu voltei acho que umas 2 vezes a morar em Santos, quando eu ficava desempregada. Fiquei de vez em São Paulo em 2004. Mas, né, entre uma ida e vinda outra, em 2000, acho que foi 2000, 2001, como eu já era muito fã de música e ligada, né, na internet, estava começando a aparecer e tal, o DJ Pomba, ele me chamou para tocar
no DJ Club, né? Flávio, você não queria vir um dia tocar aqui no DJ Club e tal, como convidado? Assim, mas nunca toquei. Ele, mas não tem problema, eu te ajudo e tal. Aí eu comecei e aí foi super legal. Era uma época que a noite de São Paulo era o agito, era na Augusta pra lá, da Paulista, em direção aos Jardins. Então eu tocava muito no Orbital, que era um bar que tinha bem lá pra baixo da Augusta, perto dos Jardins. Fiz umas festas lá, era uma época super legalzinha, assim, 2000, 2001, né? Então foi meio que nessa época aí que eu comecei a discotecar. E na época eu tocava bem esse tipo de som, indie, 60s, né, anos 60, música brasileira, rock dos anos 60, brasileiro, né? Então, e aí depois eu fui... Aí você foi mais pro soul. Aí depois fui mais pro soul também, né? Que eu já gostava de tocar girl groups. E aí fui me aprofundando mais. E aí... E o universo de drag? Porque aí você foi tocar em festas da igual... Eu tava lendo aqui, ó, na festa da Priscila. Aí depois você foi fazer a curadoria musical do concurso de drags na virada, né? Uma coisa então, foi... O meu negócio, na verdade... diga. O meu negócio, na verdade, é música e festa. Se você falar, precisa tocar numa festa aqui e tal, eu gosto do prazer de ficar fuçando o repertório e pesquisar. E não, vou tocar aqui hoje só anos 80, ou só pós-funk, ou só música latina. Eu tenho o maior prazer de ficar fuçando e pesquisando, descobrindo banda nova até hoje. É o que eu mais gosto de fazer, né? Então eu gosto de todo tipo de música. E aí, com o negócio de drag, foi na época... Eu sempre gostei de drag queen, desse universo de transformista, né? Porque eu cresci vendo elas no Silvio Santos, eu sempre adorei esse universo. E aí quando deu esse boom aí por causa do RuPaul's Drag Race, eu comecei a ir em todas as festas, e aí eu, né, como eu sou cara de... É aí que eu falo, eu sempre fui tímida, mas sempre fui cara de pau. Eu começava a pedir, me chama pra tocar, me chama pra tocar. E aí comecei a tocar nessas festas também, e foi muito legal também, foi muito bacana, né? E com a música latina foi assim também, né? Eu comecei a descobrir essas bandas, né? Eu ia acho que o primeiro show que eu vi, acho que foi do Desordem Público, que é uma banda de ska venezuelana, que eu vi o show no Sesc Pompeia. Acho que tem uns 10 anos isso também, 10 ou mais. Que eu vi, eu pirei, né? Que legal, uma puta banda dessa, bacana, fazendo um show desses, e poucas pessoas conhecem, não sei o quê. Foi um puta show. E aí eu comecei a pesquisar mais, né? Bandas latinas e tudo. Aí foi embora, né? Mas teve também, agora eu lembrei também, porque eu comecei também a gostar de música latina. Foi porque uma época, em 2000, 99, 2000, eu aluguei um apartamento de um professor que estava fazendo pós-doutorado nos Estados Unidos. E ele era argentino e ele tinha Ele foi morar com a família nos Estados Unidos, né, pra fazer pós-doutorado. E ele tinha uma puta coleção de discos, assim. Era um professor de economia, mas ele era louco por música. E aí, ele tinha uma puta coleção de discos, né? E aí eu comecei a ouvir, né, solo estéreo. Com muito cuidado, né, porque não eram meus discos. Eu organizava aquela coleção toda semana, assim. Limpava. Ninguém mexeu. E aí tinha Soda Stereo, tinha várias bandas de rock argentino. Aí eu comecei a ouvir as bandas de rock argentino, né? Eu comecei a gostar. E aí depois teve esses shows, né, do Desordem Público, em 2006, 2007, sei lá. E aí comecei a despertar também para essas outras sonoridades latinas também. E aí depois comecei a ouvir cumbia, salsa, essas coisas, né? Então, é muito legal, né? O amadurecimento traz isso, né? Você vai despertando para outros tipos de som que quando você é adolescente, você é mais bitolado, você é chato, né? Agora, e tem uma coisa, né? Porque tem uma coisa que você falou um dia que chame pra casamentos, né? Sets de 8 horas, tem repertório pra tudo isso, né? Sim, nossa. O casamento... o evento que eu mais toquei
tempo mais toquei foi um casamento que eu fiquei 11 horas tocando, sem repetir uma Pega música. essa aí, ó. Isso Foi um deve ser um orgulho. recorde em algum lugar. E foi lindo esse casamento. Foi o casamento da George e do Chico. Nossa, esse casamento foi um beijo pra George e pro Chico, que são meus amigos. E ele fez um discurso tão lindo que, nossa, eu chorei tanto nesse casamento. E tem uma foto minha chorando, é muito engraçada. DJ chorando. Foi muito essa festa. Todo mundo dançou. Nossa, foi um dos casamentos que eu toquei que os noivos mais dançaram também. Foi bem legal. Nossa. Eu pedi perguntas no Twitter e as pessoas não mandaram perguntas. Então, estou muito chateado com os nossos fãs aqui. Todos aplaudidos. Estão sem moral. Mas mandaram uma pergunta. Flávio, qual é o melhor festival de cinema da cidade? Seria o Inedit Brasil? É o festival que eu trabalho com ele já acho que uns 5 anos, né? Fazendo essa parte de conteúdo digital. É outra coisa também, que eu ia como frequentadora. Sim. E aí comecei a encher o saco. Me chama pra trabalhar. Me chama pra trabalhar nesse festival, me chama pra trabalhar nesse festival. Foi assim que você foi trabalhar no filme do Cimarão também, não foi? Foi bem. Tudo que eu cismo, eu vou atrás, né? Aí do Simonal também, eu já era super fã, né? Porque minha mãe sempre gostou e eu não lembro se eu tinha escrito alguma coisa sobre ele e mandei pros meninos lá, pro Max, pro Simoninha. Eu não lembro como que eu cheguei, mas acho que eu fiquei em cima. Acho que eu que mandei e-mail pro diretor, sim, pros diretores. E falei, olha, eu sou fã do Simonal, eu trabalho com redes sociais, então vamos juntar o útil ao agradável. Acho que foi bem isso, né? Então, foi muito legal, porque o trabalho foi ótimo, né? O documentário maravilhoso. Eu fiz o trabalho de redes sociais maravilhoso mesmo. De influencers, né? Na época eu nem chamava influencers, né? Era chamar os formadores de opinião para o filme. Só eu vi o filme 8 vezes no cinema, né? Levando a galera para ver. E todas as vezes que eu vi, eu chorava. Você viu 8 vezes para atrair gente para elas falarem sobre o filme. Acompanhar, para levar os meus convidados, que né? Demais. Divulgar e tal. Não, eu também choro toda vez, na hora que fala a parte da bebida lá, eu fico, puta merda. Nossa senhora. Queria ver o show lá e ficava escondido, putz. Isso, nossa, essa é uma das partes que eu mais E aí tem uma parte que depois, que eu não me afetou da primeira vez, mas depois que o Ricardo Alexandre comentou, eu também sempre lembro, que é a parte lá que o cara fala de como a imprensa condenou ele sem provas, né? Aí aquela parte que ele... Sim! Tem uma frase lá que eu não vou lembrar agora inteira, mas essa também é ótima. Sim, exatamente. Aí... então, aí foi isso, né? E foi bacana que foi o documentário musical mais visto daquele ano, né? Então... Foi um dos trabalhos mais legais que eu fiz. Eu não participei, eu não fui, como eu tô longe de São Paulo agora, eu não fui no Edit, mas teve algum filme que você viu que você gostou muito esse ano? Então, esse ano, como calhou de ser bem na semana que ia ter o Pop Plus... Acabou sua vida. Eu acabei não... Foi o festival que eu menos acompanhei. Fiquei mais trabalhando... Entendi. À distância. Mas eu gostei muito do filme do João Gilberto, né? Foi bem bacana, foi bem uma visão, uma coisa diferente, né? De uma visão de fã mesmo, bem a coisa que as noias que eu tenho, de quando eu cismo eu fico atrás. Então por isso que eu me identifiquei com esse filme. O cara que era muito fã do João Gilberto, aí foi fazer o percurso de um autor, um cara que escreveu um livro sobre o João Gilberto e também foi atrás dele. Então percorria todo o Rio de Janeiro atrás dele para encontrar. Então por isso que eu me identifiquei, porque é bem aquela coisa de noia de fã que quando põe uma coisa na cabeça vai atrás. Podia ser eu. Então por isso que eu gostei. Podia ser eu atrás do Teenage Fan Club, do Franz Ferdinand, do Onifon. E gostei muito também do George Michael, da Grace Jones, né? Que a gente tem uma imagem dela, né? De diva inalcançável, insuportável, intocável, mas mostrou um lado muito legal dela de ser gente como a gente, com a galera dela lá na Jamaica. Nossa, foi esses dois eu quero maravilhoso ver.
documentário. Muito legal mesmo. Fá, já te ocupei muito tempo. Batemos aqui o recorde de tempo de entrevista. Caramba! Vai ter trabalho, né, pra editar. Queria te agradecer por ter participado, por ter me atendido. Uhum. Foi muito legal conversar, mas... Imagina. A gente podia ter essa conversa normalmente, mas gravar isso, registrar foi muito legal. Queria te agradecer mais uma vez. Falar brigadão. Ah, legal. E é isso aí. Obrigada, Bracim. Obrigada pelo convite. Saudades dos nossos almocinhos na trip. E quando estiver por São Paulo também. Pode deixar. Apareça, né? Tá certo. Tá bom? Beijo, Fá. Obrigado mais uma Beijo, vez. É isso aí. Obrigada. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Um beijo. Tchau.